Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a minha pregação hoje, estou falando mais uma vez, no livro de 1 João, no capítulo 3, que fala os filhos de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, vede com grande caridade nos tem concedido paz, quer fôssemos chamados filhos de Deus. Por isto o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo que nós falamos é o mundo humano, o mundo pessoa. Porque a Bíblia diz que ninguém conhece a Deus, a não ser através do Espírito Santo. A Bíblia diz que os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. E se o qual não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Entendeu, meus irmãos? É isto. Então, a Bíblia, o apóstolo João disse, né? Vede, irmão, que grande caridade nos concedeu o Pai, quer fôssemos chamados filhos de Deus, porque ninguém tinha o direito na lei de ser chamado filho de Deus. Então, nós fomos chamados filho de Deus através do novo pacto, na verdade, através da morte de Jesus lá na cruz, né? Aí o muro da separação foi derrubado ali, né? Então, nós tornou-se filho de Deus, né, irmão? Então, meus irmãos, a Bíblia diz, né? Glória a Deus. Amado, agora somos filhos de Deus, agora, através do novo pacto. E ainda não é manifestado ou revelado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos, né? Que grande caridade, que grande favor nos concedeu Deus, que fôssemos chamados, nós fomos chamados através da palavra de Deus, filho de Deus, porque nem ele não era filho de Deus, a Bíblia diz, não é? E qualquer que nele tem essa esperança, a Bíblia diz, que purifique-se a si mesmo, assim também como ele é puro, né? Assim como Jesus é puro. Jesus é limpo, é pureza, entendeu? E ele mandou que quem tiver essa fé, purifique-se a si mesmo também, como ele é puro. Porque quem peca é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer-se das obras do diabo. Glória a Deus, está entendendo? Então a Bíblia diz, glória a Deus, qualquer que comete pecado é do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer das obras do diabo. Bem sabemos que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, porque a sua semente, que é a palavra, está nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, nascido da água, que é a palavra, e nascido do Espírito Santo. Porque não é todo mundo que é nascido do Espírito Santo. Para poder a pessoa ser nascida do Espírito Santo, ele tem que ter uma chamada para ser salvo. Não estou falando de chamada para o ministério, não estou falando do louvor, nada disso não. Eu estou falando, é importante, eu estou falando uma chamada para ser salvo. E depois a pessoa pode esbranger nos trabalhos, na obra de Deus. Mas primeiramente a gente tem que ser salvo, né? Ser salvo, né? Por Jesus, para poder anunciar para os outros, né? Porque ele chegou e disse, ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo mundo e pregais o evangelho a toda criatura. A pessoa, quando ainda não é um evangelho, ele é uma criatura de Deus, porque Deus criou todos os exércitos do mundo. Tudo é criado por ele e para ele, entendeu? Mas a pessoa só é filho de Deus, né? Quando ele aceita Jesus e tem uma vida repreensível, uma vida de santidade, né? Não é que a gente queria ser mais santarrão do que ninguém, porque é para ser santo. E a palavra santo quer dizer separado, né, irmão? Não viver igual ao mundo, não é verdade? Porque a Bíblia diz lá em João, não ameis o mundo, Jesus disse, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque qualquer que ama o mundo, o amor de Deus não está nele.
Porque tudo que há no mundo é a consuficência da carne. Soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas consuficências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Consuficência quer dizer desejos carnais, exagerados, né? Glória a Deus. Guludice demais. Se uma gula, até isso é pecado. Tá entendendo, irmão? Bebarrão, tá entendendo? Mentiroso, entendeu? Tem que haver uma mudança. A Bíblia diz, né, que quem aceita Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E vem em novidade de vida, né? E vem novidade de vida e vem diferente do mundo, né? Porque a Bíblia diz que há uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente está nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Glória a Deus. Então é isto. Mas é o que é nascido. E todo mundo, porque pega uma Bíblia, é nascido de Deus, é? É nascido de Deus, enganando, mentindo, enxerido. Não é verdade? Não é isso, meus irmãos. Nascido de Deus é nascer da água, que é a palavra do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quem se deita com uma prostituta torna-se o mesmo corpo. E quem se une com o Senhor torna-se o mesmo Espírito. Deus é Espírito. Então quem vai habitar na pessoa é o Espírito Santo. Agora, porque a Bíblia diz, eu falei muitas vezes já, que a Bíblia diz lá em Coríntios 13, Paulo dizendo, não instruindo os irmãos, dizendo, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o deu o Espírito e Deus destruirá. Porque o templo de Deus sois vós é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Porque quem achasse que é sábio neste mundo, faça-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. Deus pega o sábio na sua própria astúcia. E ele diz, aonde é que está o sábio? Aonde é que está o escriba? Aonde é que está o coerente? Né? Deus pega na astúcia. Quando a gente é sábio, mas sábio em Cristo. Não é de si mesmo. Né? Glória a Deus. Não é de si mesmo. Mas tem que ser sábio em Cristo. Se Jesus estiver na sua vida, ele vai fluir na sua vida e vai dar tudo certo. Mas se for a sabedoria humana, que Paulo disse depois que ele foi convertido, Paulo era um doutor, que estudou na maior faculdade da época, nos pés de Gamaliel, né? Mas depois que ele conheceu o que é a Bíblia, o que Deus revelou a ele, ele chegou a dizer assim, eu comparo o que eu aprendi antes com o esteco, ele disse, para a sabedoria lá de cima, não se compara. Está entendendo? É por isso que Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 2, uma vez ele chegou e disse, quando eu fui ter convosco, irmão, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimes palavras de sabedoria de homem, mas demonstrando um espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Todavia, Paulo diz, falamos sabedoria entre os perfeitos. Perfeito vem de perfeição. Não a sabedoria dos principados deste mundo que se aniquila, mas falamos sabedoria de Deus. Está entendendo? Dos principados, dos governadores da época, né? Dos eloquentes, dos doutores, né? Porque os principados não conheceram Jesus. A Bíblia diz que se os principados tivessem conhecido o Senhor da glória, não teriam matado. Ele só matou porque não conheceu a Jesus. Porque Deus revelou, deu graça, revelou, né? Deu graça aos sábios entendidos, mas revelou os seus mistérios aos seus servos pequenos e humildes, né? É por isso que a Bíblia diz, Paulo diz, que a palavra da cruz, a palavra da morte de Jesus quer dizer, né? É loucura para os que perecem. Perecer é morrer sem Deus, sem salvação. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Glória. E é todo mundo que tem o poder de Deus na vida dele, é? Isso é para todo mundo, é? É para quem tem privilégio. A guerra está cheia, né? Mas vamos ver quem anda na palavra, quem é imitador de Cristo. Jesus mandou que a gente parecesse com ele na sua oração, lá em João 17. Ele fez uma oração dizendo, Pai, eu peço-vos que não tire-vos do mundo eles, né? Mas livre do mal, para que eles sejam como um de nós, eu em tu e tu em mim.
Tá entendendo? Deus é Espírito, estava em Jesus, agindo em Jesus. Será que quem está agindo em você é o Espírito Santo? Ou é a velha natureza? Né? Quando você é ganancioso, é mentiroso, faz as coisas com interesse próprio, não é verdade? Só quer estar na frente, não é? Para ganhar cargo, muitas vezes na igreja, né, meus irmãos? Glória, é importante a gente ser convidado para o cargo, né? Mas é quando Jesus aprova. E quando é um desaprovado, que arruma questão, né? Responde os irmãos, quando faz a pergunta a ele, parece que ele está, não é verdade? Parece que ele não está na presença de Deus, ele está numa congregação congregada com os irmãos. E a Bíblia diz, irmão, glória a Deus, lá no livro de Salmo, né? O 133, né? Oh, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que chega até a barba e vai até a hora do vestido. Porque naquele tempo, irmão, havia, né? Eles colocavam óleo, né? Para ungir. E quando a pessoa era ungido, o Espírito Santo se esbrangia na vida dele. Está entendendo? Que representava o óleo, o Espírito Santo, no dia de hoje. Um crente, quando é cheio de Deus, é mesmo naquela época. É mesmo que se naquela época ele era ungido, como Davi foi ungido, não é? Lá na casa de Jessé, por Samuel. Aí quando Davi ungiu ele, quando aliás Samuel ungiu ele, então o Espírito se apoderou de Davi e veio um espírito da parte de Deus, do mal, e se apoderou de Saul. Está entendendo, irmão? É isso, meu irmão. Deus tem toda a ferramenta para trabalhar na vida daqueles que tem chamado e daqueles que rejeitam Deus, não é verdade? E parte para o outro lado. Glória. Porque a Bíblia diz que o Senhor é a fonte de água viva. Todos que desprezam o Senhor será envergonhado. Todos que deixam a Deus é envergonhado. Então, meus irmãos, a Bíblia diz, né, ainda nesse mesmo texto, contexto de João, né? Glória a Deus, que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente está nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus. Qualquer que aborrece o seu irmão é homicídia. E bem sabemos que nem homicídia tem nele permanece a vida eterna. Tem pessoa, meus irmãos, no dia de hoje, que não mata com a faca nem com a bala, mas mata os irmãos com palavra, desprezo, não olha para o irmão mais, né? É feito os irmãos de José, que quando José ganhou a túnica de várias cores, né? E foi revelado ele aquele sonho a ele, né? Então ele já não olhava para José pacificamente. Ele não olhava para José, mas não olhava mais no rosto de José. Não podia encarar, não olhava ele mais pacificamente, não. Por causa das suas palavras e dos seus sonhos, e porque o pai deu uma túnica de várias cores, que representava hoje o Espírito Santo na vida, quando já chegava no lugar, numa festividade, então ali era casado, era um destaque que ele fazia, era uma pessoa diferente, porque todo mundo não recebia uma túnica bordada de várias cores, e aquilo casou em velhos irmãos dele. Ele chegava numa festa, alguém ficava olhando, não é para a roupa dele como é. É como que fosse um crente cheio do Espírito Santo. Ele está lá na frente, mas ele é observado pelos outros, né? Ele é visto pelos outros. Mas quando o camarada é uma pessoa que não dá uma glória, que não sente um arrepio, ninguém nem conhece essa pessoa. Todo crente que é cheio de Deus é conhecido. É o irmão fulano, é a irmã fulana, não é verdade? Porque é uma pessoa que tem um caráter que foi mudado o seu caráter, tá entendendo? Então ele não aborrece mais o irmão, ele não arruma problema com a igreja, ele não arruma problema com o pastor, ele não arruma problema com o ministério, com o presbítero, com o diácono, não é verdade? Então João chegou e disse isto ainda, glória a Deus, ele chegou e disse, se tu estás bem no mundo, isso é para tu amor, se tu estás bem no mundo e vê o teu irmão necessitado e ora por ele, e encerra as entranhas, como é que está o amor de Deus em tu? Glória a Deus. Amado, não amamos de boca, nem de palavra, mas amamos por obra e verdade. Está entendendo, meus irmãos? Porque tem pessoa que a visita o seu irmão, sabe que ele está necessitado, está doente, não tem nada, e ele, como sai na campanha, chega lá, faz só orar, né? Mas não tem ação, não dá nada. Às vezes o irmão está precisado e ele não ajuda o irmão em nada, né? Glória a Deus. Então, se tu estás bem no mundo
e vê o teu irmão necessitado e ora por ele. E encerra o coração, encerra as entranhas e de fartai-vos e idem pai. Tá? Como é que está o amor de Deus nele, em você? Né? Não amamos de palavra nem de língua, mas por obra e verdade. Tem que ter obra também, né? Cuidado, né, irmão? E a Bíblia diz lá no livro de Isaías, no Velho já fala, né? Isaías 58, né? Eles orando e dizia: Deus, nós oramos, nós jejuamos, né? E nós se vestimos de saco grosso e tu não desce no nosso altar. Nós pregamos ao povo, anunciamos o evangelho nas cidades de Juda e tu não desce, tu não ouve, tu não vê o nosso jejum. Aí Deus chegou e disse a ele: por acaso o jejum que eu quero de vocês é esse? O jejum que eu quero de vocês é que vista o nu e dê pão ao faminto. Quando vocês fizerem assim, o sol da justiça resplandecerá sobre vocês, e vocês serão como um jardim regado numa terra seca continuadamente. Está entendendo? Glória! É como que a pessoa esteja numa igreja que todo mundo esteja seco, esteja sem ao sol, esteja sem a presença, mas ele é como um jardim regado numa terra seca. Deus está fluindo na vida dele, Deus está derramando, o lugar está sequíssimo, todo mundo, a maioria está tudo lá embaixo, mas ele é como um jardim, né? Jardim tem vida, jardim tem flor, não é verdade? Jardim de Deus tem perfume, tem fragrância, glória. Mas é quando o camarada fazia isso, Deus diz, está entendendo? Glória. Ele diz: não dás as costas àquele que é carne da tua carne. Não nega, abre a porta para ele, receba em vossas casas. O que Deus dizia era isso, que eu, o Senhor, fortificarei vossos ossos quando vai fazer assim, continuadamente, e chamarão vocês de tapadores de brecha, glória a Deus, tá? E as vossas histórias ficará de geração em geração. O que Deus disse foi isso, irmão, glória a Deus. Não é quando a gente faz a vontade de Deus, não é qualquer um, né? Nós estamos vivendo num tempo que estamos vivendo, meus irmãos, entre aspas, não podemos regionalizar isso aí, mas um evangelho artificial, um evangelho como que fosse uma flor que não é natural, tá entendendo? É só aparência, né, de plástico, mas não tem o perfume, tá entendendo? Glória a Deus. É isso que Deus quer na nossa vida, é que haja mudança, é que haja harmonia, é que haja amor, é que haja comunicação, glória. Mas hoje em dia o negócio está mudado aí, não é verdade? Tem muitas pessoas que estão se corrompendo, glória, né? Mas Deus não gosta disso. A Bíblia diz: ô quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A Bíblia diz que na igreja primitiva, glória a Deus, ele vendia propriedade e fazenda, distribuía no pés dos apóstolos. E havia fartura, né? E ali ninguém tinha necessidade. Glória, no Evangelho da Graça. É isso que ele fazia. Glória a Deus. Está entendendo, irmão? Não era dízimo, glória. Era, glória a Deus, uma oferta. Ele tinha, era herdade, né? Tinha 2 casas, ele tinha 3, então ele vendia um e distribuía nos pés dos apóstolos, não é verdade? Para ajudar, né? Glória a Deus, havia isto, né? Na igreja primitiva, né? Então não havia necessidade para nenhum dos irmãos, né? A Bíblia diz, aleluia, que caía na graça de todos, né? E os apóstolos eram de grande estímulo, e todo dia Deus acrescentava o rebanho dele e salvava aqueles que iam de ser salvos, esbranjava o evangelho, não é verdade? Quando os irmãos se encontravam com outro, era aquele amor, glória. Ninguém queria ser dono de si, glória. Tá entendendo, irmão? Mas hoje o negócio, né? Deus é quem sabe como é que está. Só Jesus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, é uma conta de multiplicar. O amor de muito enfriarão. E quando a pessoa está frio, glória, que enfria, porque só quem enfria quem está quente. Então vem todas essas coisas. Vem a ganância, não é verdade? Vem o interesse próprio, não é verdade? Glória a Deus. E o amor desaparece. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, glória a Deus, Jesus disse isso, né? Mas a igreja de Jesus, a igreja do Deus vivo, ela vai permanecer de pés. Pode se levantar quem se levante.
pode tirar tudo, dizer que você não vale nada, não olhar nem para você, glória a Deus, tá? Então dá atenção a você, glória a Deus, mas Jesus dá atenção a você, mora dentro de você através do Espírito Santo, tá entendendo? Glória a Deus, pode arrancar, não dá nada a você, pode tirar do conjunto, pode tirar do ministério, agora só não vai arrancar de você o mistério que Deus lhe deu. Não tem quem arranque. Lá baixo e té, porque Deus deu, está dado. Glória. Não tem quem possa com essa igreja. Não adianta lá baixo e té. Alguém anda para na té se levantar, querer diminuir. Glória. Tirar a honra daquele que Deus comprou. Ande pra na té, pelo seu sangue, tá entendendo, meus irmãos? É isto, glória a Deus, glória a Deus. Nós temos que ter visão de águia. A águia vê a cor, andará belébia, vê, ande pra na té, glória a Deus. Qualquer animal, ela pode estar muito alta, ela tem a visão mais alta do que o homem 8 vezes. Ninguém se faz camuflar diante da águia, ainda que o animal se pareça com uma folha seca, lá de cima ela vista, porque ela tem uma visão aguçada, tá entendendo? E quem tinha a visão aguçada na igreja de Jesus, ele vê as coisas pequenas, glória a Deus, mas quem sofre de miopia espiritual só vê coisa grande, tá entendendo? Porque, glória, mas o grande que eu conheço é Jesus. Deus gosta de operar no pequeno, glória, não é dizendo que ele não gosta dos grandes também, mas já disse outra vez que a igreja de Jesus é como uma construção tem que ter pedra grande, lá abaixo e até, para quê? Para dar andamento, crescer e aumentar a construção. Mas tem também que ter as pedrinhas pequenas. Quem é as pedrinhas pequenas? É os pequenos, é os menos favorecidos. Glória, tá entendendo, irmão? Glória a Deus. Mas a pedra pequena na construção, ela tapa a brecha. Lá abaixo, e ainda coxa a construção. Deus usa os pequenos para coxar o negócio. Lá e o eté pra. Tá entendendo, meus irmãos? É isso que Deus está fazendo nesses últimos dias. Está usando o pequeno, glória. Enquanto o mundo está olhando aqui, glória, as coisas da terra, é todo mundo querendo ir para o céu. É todo mundo querer, lá abaixo, até assistir o arrebatamento, ou ir ao arrebatamento, glória, porque todo mundo não quer ir. Mas é todo mundo com ganância. Não posso regionalizar, mas muitos com ganância, glória, né? Comprando, né? Enricando cada dia mais e dizendo: Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar a igreja, mas nunca se farta, ganhando mais, querendo mais, glória, mas não ajuda o pequeno, glória, a verdade é essa, glória, não podemos regionalizar, mas muito é dessa natureza, não dá uma oferta, não ajuda a igreja também, tá entendendo? Só quer venha a nós, vosso reino nada, e não ajuda o irmão, glória, nem ajuda a igreja, glória, né? E nós na igreja temos o que? Banco para sentar, cadeira, não é verdade? Meus irmãos também precisam de ajudar, glória a Deus, precisa, não é verdade? De cooperar, mas tem gente que tem a mão fechada. Glória a Deus, faz 29 anos que eu aceitei Jesus e assisti uma parada que ele sempre estava comigo. E durante o tempo que esse meu amigo andava comigo, ele nunca vi ele abrir a mão para dar uma oferta. Glória a Deus. Hoje em dia ele está um jeito meio cambaleando. Glória a Deus, está entendendo? Não é isso, irmão. Glória a Deus. Eu fiquei observando esse irmão nunca dá oferta. Ele fez tanta vez assim que eu cheguei a observar. Glória a Deus, está entendendo, irmão? Mas Deus não gosta desse negócio de mão fechada, de mão de papagaio. Glória a Jesus, está entendendo, meu irmão? O papagaio, quando ele trava a mão dele, as unhas dele, nas garras, fica agarrado ali. Tem pessoa que sustenta, é feito mão de criança, é feito mão de anjo, não abre de jeito nenhum, está entendendo? Para ajudar, ninguém, glória. E a igreja também, ninguém. Só quer venha nós, é pedindo carro, é pedindo chave, glória, né? Mas não pede para ter uma intimidade com Deus íntima, não anda na presença de Deus como Deus disse a Abraão, né? No livro de Gênesis, né? Glória a Deus 17, a Bíblia diz que o Senhor se apresentou a Abraão com a idade de quanto? De 99 anos. Disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando ele disse eu sou o Deus Todo-Poderoso, ele disse: não existe problema para mim que eu não resolva. Deus resolve o problema. Glória. Agora Deus deu receita a ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ando na minha presença e sede perfeito, e eu pôr o meu conserto entre mim e tu. Será que você está andando na presença de Deus?
Será que você está, de qualquer maneira, na presença de Deus? Será que você está amando o seu irmão? Será que você está pensando, glória, nessa epidemia, glória, nos que estão parados, glória, né? Os que sofrem, glória, ou você só pensa em você só, glória. Jesus foi sempre perto dos menos favorecidos, glória, ajudou a prostituta, ajudou o leproso. Nós sabemos que quando uma pessoa é leproso, era uma campainha e era 100 metros do sacerdote, aleluia. Ele deu o direito deles balançar quando avistasse uma pessoa. Mas quando Jesus chegou, glória, os leprosos sabiam que Jesus ia vir ao mundo, e eles chegavam, clamavam a Jesus: tem misericórdia da gente, cura a gente. Jesus quer nos curar, eu quero me curar. Curava ele na hora, chegava perto dele, e os fariseus ficou com raiva, porque eles deram uma lei, né, uma ordem para que fosse 100 metros de distância. Jesus não, se estiver perto de mim, pode chegar, eu mando em tudo, eu mando nas enfermidades, eu sou a saúde da nação. Aí Jesus chegava perto, ele esteja curado, curava, mas ele curou 10 leprosos. Glória a Jesus, está entendendo mesmo? Embora que um só veio agradecer e os outros não, mas que fez, ele fez, e faz ainda alguma coisa aqui na terra, e muitas coisas, porque a Bíblia diz que ele foi ontem, é hoje e eternamente. Mas vamos ser diante de Cristo, Deus vivo, né, meu irmão? Glória a Deus. Meus irmãos, fica na paz. Deus continue abençoando os santos, glória, aleluia. Os crentes verdadeiros, glória, que não anda com faceta, com manobra, glória a Deus, não é verdade, meus irmãos? Mas que ama. Você pode fazer tudo, mas se você não tiver o amor, a Bíblia diz que tudo começou pelo amor. Deus amou o mundo dos perdidos, glória, de uma tal maneira, porque nós estávamos perdidos, e agora nós somos salvos através de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Glória a Deus. Mas a igreja de Cristo é diferente. A Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus tem a mão aberta, glória, ele não vai dar tudo que tem, mas ele também distribui alguma coisa com o seu irmão. Glória, não é verdade? Ele ora, glória, ele não tem interesse próprio, né? Ele não bota o pé na frente do irmão, né? Glória a Deus. Tem pessoa que está na igreja, já velho lá na igreja, tem um cargo maior, como eu disse outro dia, não é verdade? E o irmão, glória a Deus, está, glória a Deus, aprendendo, né, dele, e glória a Deus. Mas ele antes não olha quem ele foi, né? Muitas vezes ele foi até um aluno daquele irmão, mas depois que ele cresceu, agora tem cargo na igreja, ele passa de nariz empinado, não fala mais aquele irmão, não dá mais a paz ao irmão, tá entendendo? Vai lá pro altar e não fala com ninguém, se achando que é alguma coisa. Grande é Jesus. Jesus amava e ama, Jesus ia atrás, glória a Jesus, tá entendendo, irmão? Tem esse negócio aqui não, o camarada, na verdade é do material tão fraco, do pó, da terra, glória, da lama ele foi feito, né? E quer ser tanta coisa, que é a pior fedentina é nós. Quando nós morremos, ninguém quer 24 horas para o corpo se estar já, né? Podentindo, né? Podre, não é verdade, irmão? Então, se nós fosse feito de pedra preciosa, de ouro, glória, tá entendendo? Glória, o que é que nós queria ser? Queria ser muito mais do que somos, né? Mas nós todos somos igual. Glória, Deus não está olhando para a carne, Deus está olhando para o Espírito, porque Deus é Espírito, Deus não quer carne lá não entra a carne. Glória a Deus, a Bíblia diz que João disse que a carne para nada presta, mas o Espírito vivifica. Se Deus é Espírito, que é o meu Espírito, e o Espírito de Deus vem para nós, o Consolador, para quê? Para educar a nossa alma. E o que é a nossa alma? É o nosso sentimento. Nós somos feitos de 3 elementos. Qual elemento é? Qual elemento é? Corpo, que é o físico, que é a carne. A alma, que é o sentimento, que quando nós ganhamos dinheiro, glória, fica alegre. Quando nós temos um prédio, fica triste, é um direito. Jesus também se entristeceu como homem, ele sendo Deus, mas como homem também ele se entristeceu. Diz: a minha alma está cheia de angústia até a morte, porque ele, na revelação da sua oração, ele viu o sofrimento que ele ia pagar, que ele ia passar por ele. Glória a Deus, está entendendo, meus irmãos? Então, e veio o Espírito Santo, que ele prometeu. O Espírito Santo disse que ele ia, mas voltaria, né? Ele enviava um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o vê,
e nem recebe, mas nós conhecerei e habita em nós. Ele disse, eu não deixarei vocês órfãos, eu rogarei ao meu Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o mundo humano não conhece, mas o crente conhece. E quem tem o Espírito Santo, irmão, não faz nada para ser salvo, ele só faz o que é certo, porque ele já é salvo. Está entendendo, meu amado? Deus continue abençoando meus irmãos, dê força, dê graça, glória, que nós saia lá abaixo e terra, desse evangelho artificial, nós se ligue, glória. Nós estamos nos últimos dias, meus irmãos. É tempo de luta, é tempo de batalha, é tempo de clamor, glória. Está entendendo? E é tempo de nós ajuntar os pés, porque Jesus, o caminho é estreito. Lá abaixo e terra, ele terminou com os 2 pés, juntinho do outro, de tão estreito que o caminho é. Glória a Jesus. Largue a porta. Espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Mas o caminho do céu é estreito, e é um só caminho. Aqui na terra tem muito caminho, não é verdade? E para o homem diz que todo caminho anda na venda, mas no céu não. O céu já diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao céu, a não ser por Jesus. Só Jesus é quem pode ir. Mas é se você, glória, tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, você é dele. Porque ele disse uma vez, os que são de Cristo têm o Espírito de Cristo. E se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está entendendo, meus irmãos? São estas minhas palavras. Deus continue abençoando os irmãos. Peço, meus irmãos, que divulguem. Faça uma assinaturazinha no sino, né? Ajude, glória, compartilhe, né? Me ajude, que eu te amo, vida, glória. Vocês que estão ouvindo isso aí, Deus continue abençoando vocês. Eu, dentro de 3 meses, mais ou menos, eu já cheguei a 1000, né? Visualização, algumas pessoas se inscreveram, não é verdade, meus irmãos? Glória a Deus. E eu agradeço a todos esses que assistiram, né? Glória a Deus, a minha pregação. E não vou deixar de orar, glória a Jesus. Até hoje, até agora, tem nos ajudado o Senhor. Deus abençoe os irmãos, mais do que abençoado. Amém, Jesus. Na paz.